E quando os bens são comprados por um só do casal, aí na hora tem que dividir também? Tem alguma regra específica? Depende. Tudo vai depender do regime de bens que esse casal escolheu no momento em que contraiu o matrimônio e se foi formalizado a união estável, qual regime também que escolheram. Então, nós temos hoje alguns regimes que são mais usuais, né? Uns mais que os outros. Por exemplo, hoje o preferencial é o comunhão parcial de bens. Nada mais é do que quando o casal adquire bens durante uma união que não tenha advindo de herança, de doação ou de um patrimônio anterior à união, esse patrimônio tem que ser dividido. Agora, existe também o comunhão universal de bens, que era muito comum na época dos meus pais, por exemplo, né? Onde tudo é dividido, independentemente se veio de herança, de doação, isso tudo vai comunicar lá no momento do divórcio. E existe a separação de bens, que é aquela em que, mesmo casado, se um adquire algo no nome só dele, né? Por exemplo, ele no momento do divórcio ele não partilha esse bem. Então, depende muito da característica desse casal, depende do histórico de aquisição do patrimônio desse casal. Então, é interessante que hoje, antes de você contrair um matrimônio com alguém ou for viver em união estável com alguém, que você consulte um profissional da área para entender como é que funcionam esses regimes, para que lá na frente você não se surpreenda que vai ter que partilhar algo que achava que estava adquirindo somente para si. E é muito comum isso, né? Porque quando vai contrair o matrimônio, que se chama, né, o casamento, a pessoa não procura um profissional, né? Quando vai ter a briga lá no final para separar, para ver quem vai ficar com quem, é que procura. Né? Exatamente, aí é onde toma o susto que vai ter que partilhar aquilo que achava que era exclusivamente seu porque teve o esforço financeiro somente de uma parte. Então, por isso que é muito importante agir de forma preventiva, né? Não adianta lá no final querer remediar, justificar que só eu paguei, mas você casou num regime que não te dá essa preferência. Não adianta brigar dentro de um processo judicial para ter esse bem integralmente para si, porque o regime ele vai ser muito claro. Então, a forma de aquisição, como é que foi feito, isso é analisado, então não tem como fugir disso. Pelo que eu entendi, a gente tem 3 tipos de casamento, né? Então, de regimes, né, que seriam de união estável ou casamento. Então, tem aqui os 2 extremos, que é o que compartilha tudo, que é a comunhão universal dos bens. Uhum. Aquele outro extremo, que é a separação de bens, que não compartilha nada. E um meio termo, que seria a parcial de bens, que daí, de quando tá junto para frente, o que foi comprado ali, independente se foi por um ou pelo outro, vai partilhar. Exatamente, só que a gente ainda tem um outro regime que não é nada usual, que é a separação dos aquestos. Isso eu não quero nem entrar nessa seara porque ele não é nada usual, mas os 3 principais são esses que tu citou e realmente existem os extremos e aquele que busca um equilíbrio maior, né? Mas ainda assim é interessante, como eu falei antes, analisar o contexto desse casal, principalmente da aquisição patrimonial, se tinha um histórico de aquisição patrimonial anterior e tudo mais, para poder identificar qual é o perfil deles e indicar qual é o regime de casamento que vai se adequar. Aqui, doutora, a gente fala muito sobre bens, né? A gente, principalmente na hora da separação. Daí, a casa é minha, o apartamento é teu, aquela coisa toda. Mas nesse compartilhamento de patrimônio, o patrimônio não é só bens, esse patrimônio também pode ser negativo, um passivo, vamos dizer assim. Então, acho que as pessoas não percebem que também estão compartilhando as dívidas, né? Exatamente. Assim como a gente fala do bônus, que é a aquisição patrimonial, nós também temos que falar de igual forma do ônus. Né? Então a gente não partilha só o que é bom, partilha o que é ruim também, né? Vamos partilhar o apartamento, o carro que a gente comprou, mas as dívidas podem ficar só para ti? Não, ela é analisada na mesma condição do que a aquisição do patrimônio de apartamento, de casa, de carro, a dívida também, se foi contraída dentro da união e vocês viviam com um regime de comunhão parcial de bens, vai partilhar também essa responsabilidade, ainda que ela esteja no nome somente de uma da pessoa do casal. Então quer dizer que se a minha esposa vai lá, ela faz uma dívida de forma individual, porque não vai ter a minha assinatura, não vai ter nada.
aquela dívida também vai pertencer a mim se não tiver nesse regime de casamento. Não é tão simples assim, porque pode ser analisado também se essa dívida foi contraída em benefício do casal, ainda que no nome de um, ou foi em benefício próprio. Isso também é analisado. Então, se a gente consegue trazer elementos suficientes que mostrem que aquela dívida ela foi em prol do casal, ainda que no nome de da tua esposa, por exemplo, vai ser partilhado. Ou não, ela contraiu essa dívida para poder colocar um implante de silicone, por exemplo, a dívida é só dela.